8 horas de sono não cura o cansaço de uma carreira sem autoria, sem autonomia, sem expressão, sem sua voz dentro dela. Você por acaso já acordou de uma noite inteira de sono e ainda assim sentiu que não tinha energia para começar o seu dia? Se você precisa se abandonar toda manhã para caber na própria carreira, nenhuma noite de sono vai curar isso. Eu precisei pedir demissão do Exército Brasileiro, onde passei 11 anos da minha vida já chegando ao posto de capitão, para entender que eu não estava cansado de trabalhar, eu estava cansado de interpretar um personagem. Por isso, no vídeo de hoje você irá descobrir por que o verdadeiro burnout, a verdadeira exaustão, começa quando você passa anos sendo eficiente em uma profissão que já não expressa você. Durante os últimos anos da minha vida, eu acordava praticamente todos os dias às 5 da manhã para comandar dezenas, se não centenas de homens pelos quartéis por onde passei pelo Brasil, dependendo da minha função, claro. Eu era oficial do Exército e esse era o meu dia a dia, entende? Lá dentro eu era disciplinado, sim, cumpria os prazos, dizia sim senhor para todos os meus comandantes, no entanto, dia após dia, eu estava me tornando eficiente em uma vida que já não me dava mais alegria, sabe? Você aqui talvez não seja militar, mas é provável que você também seja eficiente. Sua rotina consiste em um despertador gritando pela manhã, banho rápido, café morno, camisa passada, trânsito à base de música para abafar a angústia, chega ao trabalho, bom dia falso, notebook ligado, chuva de reuniões inúteis, sorriso sem sorrir pro chefe, almoço engolido, chefe inventando trabalho para ele aparecer, WhatsApp com 100 mensagens, relógio travado na parede, você olhando a hora, você querendo ir embora, o seu corpo pode até estar ali, mas você, bom, você já foi embora faz tempo. Agora a pergunta que surge é: e se o seu cansaço, que parece falta de descanso, for apenas excesso de adaptação a uma vida que já não expressa você? Excesso de ajuste a uma carreira, uma profissão que já perdeu o sentido faz tempo. Bom, é exatamente sobre isso que nós conversaremos nos próximos minutos. Continue assistindo. Imagine você acordando em uma terça-feira comum, o seu despertador toca, você levanta da cama, escova os seus dentes, coloca a roupa, faz café, tudo parece igual aos últimos anos. Mas dessa vez, algo mudou. Seu corpo pode até estar ali, seus compromissos continuam, as pessoas ainda esperam a mesma versão eficiente de você. Só que, pela primeira vez, você percebe que não consegue mais negociar com você mesmo. Você olha para sua agenda do dia e pensa: bom, eu consigo fazer isso, eu só não sei se consigo continuar fazendo isso pelo resto da minha vida. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. O resultado desse processo foi um burnout, crise existencial, a exaustão de viver para ser útil, abdicando, abrindo mão do meu próprio valor, das minhas crenças, da minha história. Ninguém chega a esse estágio sozinho. Há o envolvimento de uma família que chama segurança de amor, medo de conselho e empurra você para uma vida estável antes mesmo de perguntar se ela faz sentido para você. Participa também um sistema educacional que ensina você a sentar quieto na sua carteira, entregar tarefa, pedir permissão para tudo e confundir a aprovação externa com valor pessoal. Existe também a rotina que premia sua eficiência, enquanto enterra sua vontade e sua verdade. Bem como chefes que confundem liderança com vigilância em cima de você, inventam urgências para parecer importantes para os chefes deles e chamam sua obediência de comprometimento. Há o envolvimento de uma carreira que ensina você a confundir valor com utilidade e um sistema que aplaude seu desempenho até o dia em que seu corpo pede socorro. No entanto, não adianta culpá-los porque o ponto-chave é: 8 horas de sono não curam a exaustão de uma vida sem sentido. 8 horas de sono não curam o cansaço de uma carreira sem autoria, sem voz. Você não odeia trabalhar, você odeia trabalhar sem sentido. Uma pergunta mais inteligente aqui é: em que momento o trabalho deixou de ser uma expressão da sua própria vida e virou uma negociação diária contra você mesmo? Bom, é exatamente isso que a gente vai responder agora. Você se expressar dentro da sua profissão, isso é um ponto primordial nos dias de hoje. E eu cheguei a essa conclusão lendo um artigo de um cara chamado Chris Toia. Se você não o conhece, ele é um
um influenciador, escritor, palestrante, quem hoje conta com uma audiência de mais de 30 mil seguidores lá no LinkedIn, algo nesse sentido. E ele escreveu em um dos textos dele algo que ele chamou de paradoxo de manutenção. Quando eu li esse texto, inclusive, eu pensei, isso não é só uma sacada de carreira, isso é um diagnóstico do profissional moderno, ou seja, de você. O que é esse paradoxo de manutenção? É o seguinte, quanto mais competente você fica dentro de um sistema, mais esse sistema passa a depender de você continuar funcionando, mesmo quando ele já não representa mais quem você é. Como é que funciona isso? No início da sua carreira, você ainda é desafiado, você aprende, você corre atrás, cresce, é promovido. Mas chega uma hora em que esse desafio acaba e só sobra o quê? Burocracia. A sua inteligência para de ser usada para criar e passa a ser usada para obedecer melhor à estrutura, à instituição, à empresa onde você está, onde você trabalha. Nos cargos mais altos, a tragédia ela ainda é mais surpreendente, eu diria, porque com o passar dos anos, você nem quer mais desafio, você não é pago para gerar crescimento real para onde você está. O seu salário serve apenas para manter a máquina funcionando. Burocracia, relatório atrás de relatório, reunião para alinhar outra reunião, política interna, gestão de egos. Qual é a consequência disso? Gente inteligente gastando a própria vida, protegendo estruturas que já deveriam ter morrido até. Eu parei para refletir e percebi que o pior é ver gente que se acostuma com isso, entende? Se vende por copo de uísque no gabinete, mimos, cadeira confortável e uma presença de ego da própria pessoa que camufla o verdadeiro sentimento dela. Uma agenda cheia disfarçada de ausência de vida. E essa ausência ela fica mais perceptível quando a pessoa já não consegue mais estar presente na casa dela, no casamento dela, no crescimento dos filhos. Eu não sei você, mas hoje é praticamente impossível encontrar um diretor, alguém de alto nível, que trabalhe apenas às 8 horas do dia. A realidade é que no alto da pirâmide, ninguém pode parecer livre. Diretor não encerra o horário de trabalho. Vice-presidente não encerra a própria jornada. Porque no teatro corporativo, parecer sacrificado, performar trabalho, vale mais do que pensar com clareza, muitas das vezes, gerar de fato valor. O importante lá não é entregar resultado real, é continuar visivelmente ocupado para provar que merece a própria cadeira, o próprio salário. Por isso aqui surge o questionamento. Em que momento o salário alto, ele deixa de ser recompensa e vira indenização pela vida que, de repente, você já não vive mais? Porque se o topo exige que você pareça ser sacrificado o tempo inteiro, isso ainda é sucesso? Ou é só uma prisão com uma vista panorâmica? Entende? E aí que a necessidade de expressão entra em você. Entende? Vamos conversar um pouco sobre isso agora. Fevereiro de 2026. Eu me lembro que foi o mês em que eu decidi saltar desse topo da pirâmide, sabe? Eu ainda vestia farda, né? Faz alguns meses atrás. Tinha lá o salário certo, caindo na conta, mas eu me lembro de perceber que se eu não saltasse desse topo da pirâmide, eu passaria a vida inteira chamando gaiola de casa. Eu pedi lá a demissão, depois de 11 anos servindo ao Exército Brasileiro, e essa saída ela veio sim com algum custo. Por quê? Porque eu fui uma daquelas crianças doutrinadas a acreditar que concurso público é sinônimo de vida resolvida. E hoje eu entendo que não é, e afirmo, ganhar bem não cura vazio existencial, necessidade de sentido do ser humano. Dormir bem não cura, eu diria, carreira sem autoria. A minha última década eu fiquei dentro dos quartéis e eu vi muitos dos meus colegas não percebendo que o mundo, a sociedade, a economia, o mercado de trabalho mudou completamente. Se transformou, deu um 180, saiu da água para o vinho. E o motivo disso é simples. Nunca na história da humanidade nós tivemos acesso a uma tecnologia capaz de permitir que uma pessoa comum construa uma profissão inteira em torno daquilo que pensa, sabe, vive e acredita. Em outras palavras, capaz de transformar sua história, suas ideias, sua forma de enxergar o mundo em uma profissão própria. E em meu entender hoje, existem
dois tipos de profissão. A primeira é a profissão finita, ou seja, um meio de trabalho no qual você pode até ganhar salário, respeito, conquistar estabilidade, mas não te dá autoria sobre a sua própria vida. Normalmente na profissão finita você acorda para cumprir uma função que não nasceu de você. Entrega relatórios que ninguém vai lembrar, participa de reuniões que não mudam nada, vive na burocracia. Veste uma competência que impressiona os outros até, mas não expressa a sua voz, sua mensagem. E termina o dia com uma sensação de que foi útil para todo mundo, menos para si mesmo. Por outro lado, existe a profissão que ela é infinita. Essa não nasce da sua obediência, submissão ou de vida sem autoria, mas sim da sua história, da sua voz, da sua capacidade de transformar dor vivida em direção para outras pessoas ou empresas, e isso é importante. Na profissão infinita, você para de viver só pelo salário no fim do mês, você começa a transformar o que você sabe em algo que ajuda pessoas reais, empresas reais. Sua história deixa de ser experiência de vida e vira trabalho. Você não depende apenas de um chefe te escolher, de uma instituição te escolher, porque começa a construir sua própria voz no mercado. E aos poucos, o trabalho deixa de ser só uma obrigação e começa a ter a sua cara, a sua autoria. E o melhor, te devolve autonomia, tempo. Você não precisa mais vender suas melhores horas do dia para sustentar uma vida que só começa quando você sai do expediente. Você controla o seu tempo. Não precisa se acostumar a ver seus filhos crescerem pelo canto do olho longe de você ou se habituar a sentir o estômago revirar todo domingo à noite quando pensa no trabalho de segunda. E não, eu não estou falando que esse processo é fácil. Você não vai ficar milionário amanhã. Na real, ele é bem difícil de ser executado, mas é a evolução do mercado de trabalho. Eu estou falando que existe um caminho para você conquistar a sua vida de volta para você, o seu tempo. E não fazendo qualquer tipo de trabalho, mas sim um trabalho que faça sentido para você, um trabalho que você queira ver no mundo. Isso só é possível graças à evolução da tecnologia e ao surgimento do que as pessoas chamam de nova economia. Mas como eu disse, a maioria das pessoas ainda não percebeu isso. Quando eu falo nova economia, isso é um termo que os especialistas trazem. E nesse cenário, eu me arrisco a dizer, que a maioria das pessoas desperdiça a vida justamente na era que permite a melhor vida de toda a história da humanidade. Estamos em um momento de transição econômica, é como se estivéssemos em uma revolução industrial, como aconteceu há anos atrás, séculos atrás, em 1819, se não me engano. E as pessoas não se deram conta disso. O mercado de trabalho mudou e é possível um trabalho melhor para você. Mas ainda tem mais. Você não odeia trabalhar, você odeia trabalhar sem sentido? Eu sei disso porque eu vivi isso aconteceu comigo. Eu percebi que a vida que eu levava já não me agradava mais e existem opções melhores graças à tecnologia de hoje. Na época eu me lembro que eu dormia e não descansava, acordava e não queria levantar, levantava mas não queria trabalhar. Isso não é normal de jeito nenhum. Ou melhor, não precisa mais ser normal. O futuro do trabalho não pertence a quem apenas obedece melhor e continua funcionando e funcionando até quebrar. Pertence sim a quem transforma história, conhecimento, dor, voz e visão de mundo em algo útil para outras pessoas. Você não precisa abandonar tudo amanhã e construir uma nova carreira, mas precisa parar de chamar de vida aquilo que só mantém você funcionando. Profissão infinita não é sobre fugir do trabalho, é apenas a diferença entre um trabalho que te mantém funcionando e um trabalho que te devolve autoria. Um você sustenta, suporta, o outro expressa você acredita. E não, somente performa trabalho e vive burocracia. Bom, se você chegou até aqui e sente que continua funcionando por fora, mas desaparecendo por dentro, saiba que todo domingo às 7 da manhã eu escrevo e envio cartas via e-mail para você falando sobre identidade, vocação e o tipo de trabalho que faz sentido. É gratuito, hoje já são mais de 400 assinantes recebendo essas cartas e está sendo bem legal a experiência, te convido a se cadastrar, tá certo? Bom, meu nome é Guto Cidreira e essa é a minha visão de mundo.